Seu nome mesmo é? Bruno. Bom dia a todos, estou aqui falando com o Dr. João Pedro. Bom dia, Dr. João Pedro, tudo bem contigo? Tudo bem, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Olha só, o Dr. João Pedro ele veio aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a primeira infância, até os 2 aninhos ali, os cuidados que a gente tem que ter com os nossos pequenininhos e que são de nossa responsabilidade, principalmente porque agora nós estamos aí na Semana da Criança e a gente tem que lembrar que essa criança vira adulto e responsável pela sociedade que vivemos. Rapidinho a gente vai passar aqui a capa do Jornal do Oeste desta terça-feira, 8 de outubro. O CONDET recebe lei de incentivo à inovação. É aí a nossa manchete. Tem sobre vôlei, tem inclusive sobre a segurança dos brinquedos infantis para comprar essa semana e presentear os seus pequenininhos. Mas hoje a gente vai gastar o nosso tempo com informações muito válidas e muito úteis aqui com o Dr. João Pedro, né, doutor? Hoje o senhor trabalha como responsável da UTI neonatal do Bom Jesus, né? Eu coordeno a UTI neonatal, essa UTI que já estamos caminhando aí para 19 anos, desde o início nós estamos juntos, né? E ela está caminhando cada dia melhor. Quando eu digo melhor, porque nós temos aquele projeto Pequeno Amor, toda a sociedade ajudando, né, o Rotary. Então, nós passamos a ter uma UTI que nós dependemos bastante da sociedade. E quando a comunidade participa, você cresce. Então, tecnicamente, você cresce por equipamentos. Aí eu digo para todo mundo que tem que estudar muito, porque não adianta você ter os melhores equipamentos se você não estudar e não souber manuseá-los. Eu acho que a nossa UTI, ela atende não só Toledo, toda a regional e alguma parte do Mato Grosso e do Paraguai também. Eu acho que esse é o nosso foco. Hoje vocês estão com quantos leitos já? Nós estamos com 11 leitos. A gente são 10 leitos que é credenciado pelo SUS, e nos últimos dias o Rotary nos equipou mais um leito para que a gente pudesse atender maior número de crianças. Ainda é pequeno? Se você voltar atrás na região, há 19 anos atrás, a população era uma. E hoje ela aumentou muito. Né? E vocês conseguiram aumentar o número de leitos no último ano? Deu um passo largo, né? Aumentou um leito. Então você aumentou, mas o leito tinha 10%. Um leito em um ano é bom, né? Bom, né? Acho que nós vamos aumentar mais. Precisa aumentar mais um pouco o espaço físico, porque o número de crianças no Bom Jesus hoje nasce 230, 250 bebês por mês. Né? E isso tem... Desses neonatais, quantos dessas 250? Se você imaginar, às vezes eu preciso de 3 a 5% dos neném, né? Que precisariam de UTI. Só que às vezes você pega um neném que tem 700, 800 gramas, ele fica 40, 60 dias. Então o leito que você não gira. Então às vezes fala, mas tem 10 leitos. Mas às vezes um bebezinho, né, ele vai ocupar esse leito por 30, 40, 60 dias. Então às vezes você não consegue girar muitos, né? Mas nós estamos conseguindo resolver. Né? E o senhor deve ter muita história. A gente estava até conversando agora um pouquinho antes do programa começar, que já dá para escrever livro, né? E tem assim aqueles casos que o senhor guarda no coração, aquele que, nossa, marcou, de repente o primeiro dentro da UTI neonatal. Eu acho que as casuísticas são muitas. Cada neném é uma história com uma família, né? Então todos te marcam, tá? Lógico, os de maiores gravidade, teve que ter um neném, 4 horas da manhã, ele piorou muito. Vou avisar a família para vir porque ele pode não evoluir bem. Não, mas eu vou segurar um pouquinho mais. Depois você consegue dar alta para esse neném. Então, são histórias que a gente convive e eu fico muito tempo dentro da UTI, né? Sou a pessoa que mais dá plantão lá dentro, então você convive, né? Você convive com a família e o bebê. Então, se eu revisar a minha história dos 46 anos, né, dentro da área de pediatria, casos que foram fantásticos, casos também que não tiveram sucesso. Eu costumo dizer, ninguém mostra no congresso casos que não deram certo, né? Então a gente tem sucesso, mas também tem perdas que às vezes nos entristecem muito, mas faz parte da medicina. E hoje em dia, dentro da UTI neonatal, dentro da medicina neonatal, existem as chances de sobrevivência já são maiores, né? Eu faço uma retrospectiva, entende? Se você na década de 60, o presidente Kennedy nos Estados Unidos perdeu um bebê de 1,8 kg aproximadamente. Já tinha bomba atômica, já tinha tudo isso, e não tinha todo o suporte para atendimento recém-nascido. Então foi
se eu voltar lá para o sudoeste do Paraná, quando a gente conseguia salvar o nenê lá de 1,5 kg, né? 1.500 já era muito. Isso veio se aproximando, diminuindo, porque você tem mais recursos de nutrição parenteral, de ventilação mecânica, que vai dando suporte para a maturação desse bebê em todos os aspectos, né? Porque o nenê, quando está prematuro, o pulmãozinho é prematuro, né? O rim é prematuro, o coraçãozinho. Tudo e é uma coisa interessante, né? Viu? Você sabe uma coisa, quando chega os pais, todo mundo pergunta do pulmão, do coração, mas ninguém pergunta do cérebro. Eu tenho que proteger o cérebro, Sim. porque você transplanta pulmão, você transplanta coração, mas não transplanta cérebro. Olha então nós só. temos que evitar sequelas cerebrais. Né? Então eu digo, hoje a gente está muito focado na proteçãozinha do cérebro também, que é o foco principal. E com quantos gramas assim que você já pegou o bebezinho que nasceu ali e depois deu alta? Qual foi o menor foi os menores números? Foi 505 gramas. Nossa senhora, é muito pequenininho, hoje né? uma menininha já está com 7 anos, né? O senhor continua fazendo acompanhamento dela? Continua, ela mora numa cidade aqui perto, Olha sempre só, ela vem, bacana. ela passa lá na UTI para fazer a visita quando ela vem para a cidade. Ai, que graça, e ela né? é muito simpática, ela já está aprendendo, está com 7 anos, fala várias palavras em inglês e está indo bem. Olha só, e protegeu bem o cérebro. Protegeu bem o cérebro. A outra coisa que a gente é bem enfático aqui no programa, e a gente sempre está falando, inclusive começou ontem a campanha de vacinação de novo, é a importância de vacinar as crianças, né, Dr. João Pedro? Porque tem algumas vertentes aí que estão deixando um pouquinho de lado. Fala um pouquinho para nós aí, para quem está nos ouvindo, sobre esse assunto. Eu diria o seguinte, a família, nós temos que pensar que os bebês que estão nascendo hoje é uma geração para viver 100 anos. Então, eu diria 1.000 dias para 100 anos. O que significa os 1.000 dias? É uma gestação programada, é uma gestação acompanhada adequadamente, com um pré-natal de qualidade. Tá? Aí começa aí. Então já vai os dias. Se eu pegar 40 semanas, já são 280 dias. Aí eu tenho o primeiro ano e o segundo ano, quando você tem esta fase de crescimento do bebê. Então, uma vez nascido o bebê, a primeira vacina importante é leite materno. Esse tá? Eu digo para as mães, é fundamental. Se a gente não atrapalhar os neném, eles vão bem. E o primeiro atrapalho, a primeira pancada que um bebezinho pode levar, algumas situações não tem indicação, mas a primeira pancadinha que ele pode levar é mamar no peito. Tá? Se ele, lógico, a mãe tem uma patologia que não permite amamentar, mas o foco... As raras exceções, né? Então isso ele já começou a ser vacinado. Tá? Ele vai transferir os anticorpos maternos para essa mãe que acumulou durante 20, 30, 40 anos na vida dela. Tá? Então esse é o primeiro grupo de vacinas disponíveis, barata. Bem barato. Ninguém precisou comprar. Porque hoje mesmo. tem vacinas que ainda não estão disponíveis na República que custa caro. E eu faço um apêndice nessa situação aí. Eu fui mãe recentemente, sofri muito no começo da amamentação, mas vale a pena você pesquisar com as meninas do Banco de Leite ali do Bom Jesus, ir atrás de ajuda, porque elas te auxiliam, elas te dão apoio, elas te orientam, te ajudam a fazer com que essa vacina natural seja dada ao teu filho, sem que você desista, porque realmente às vezes não é fácil, é dolorido para a mãe. Procura as meninas do banco de leite. Realmente a gente nota, às vezes naqueles primeiros dias as mamingogito ficam dolorosas, às vezes é uma cesárea, a mãe não consegue no primeiro dia levantar bem da cama para colocar o neném numa posição mais adequada para mamar. A partir daí, então, esse é o primeiro trunfo, né, que nós temos disponíveis para esses nenês serem saudáveis. Tá? Então, e aí começa a sequência, vai amamentar até os 6 meses exclusivamente, tá? E na medida do possível até os 2 anos, que seria o ideal. Tá? Por que os povos antigos, se a gente voltar nos gregos, nos romanos, eles não tinham indústria do leite e amamentavam seus filhos até 4, 5 anos. Né? Outro dia eu estava numa palestra e um camarada me contou uma história de uma aldeia indígena, né? Porque o primeiro bebê está com 4 anos, ele ainda está mamando a mãe, porque não tem leite lá. Aí tem o de 3, aí ainda eu brinquei, fazer uma fila para amamentar? Provavelmente sim.
Né? Porque então vai o primeiro na mãe, vai o segundo. Mas quando a mãe tem gêmeos, a mãe pode amamentar os dois também, né? Então, de repente, fica um em cada um. Então, são muito interessantes. E as vacinações, eu que já vi muitas meningite, né? Muitos casos de sarampo, pneumonia por pneumocócico, essas doenças foram diminuindo. Né? Quando ainda recém-formado em Curitiba, nós tivemos uma epidemia de meningite. Né? Então, casos graves de meningite lá no isolamento da Cruz Vermelha, via com muitas crianças. Isso foi diminuindo, tá? Graças à vacinação. Tá? Então, as vacinas estão aí, não estão para luxo, estão para serem, né, para evitar problemas maiores, né? Aplicadas, entende? Tem algumas, deu febre, tá? Ótimo, se deu febre é uma reação do organismo, você injetou um corpo estranho, ela está tentando se defender, é uma boa resposta. Né? É doloroso? Eu digo, até uma picadinha. Sim. Né? Mas eu acho que é menos doloroso o pique, que nem eu falo para os meus filhos, é menos doloroso o pique do que uma doença grave. Em si. Jéssica, diga lá. Eu aqui, o Márcio Pimentel. Bom dia, este é o verdadeiro anjo da guarda das crianças. Isso mesmo. Um homem especial, um profissional diferenciado, são de mais pessoas assim, que fazem a diferença na sociedade que o Brasil precisa. Obrigada por tudo, Dr. João Pedro. Isso mesmo. Tá vendo o reconhecimento? Quando ele chegou aqui, a gente perguntou, o senhor tá bem? Tô ótimo. Ainda bem, porque o anjo da guarda tem que estar bem mesmo. Mas voltando a falar das vacinas. Essas, por exemplo, agora a gente está com um surto de sarampo. Sarampo não se ouvia falar em surtos desde 1980 e alguma coisa, o último sarampo, Bruno, em 1986, lá em Francisco Beltrão. Olha só. Em 86. Né? Depois não vi mais. Já nem lembrava mais como tratar direito. Então, até essa época a gente viu vários casos, isso graças à campanha de vacinação. Tá? Meningite, hoje, meningite pneumocócica, tá? Que era uma meningite grave, com muitas sequelas, isso foi diminuindo. Então, a resistência às vacinas eu não entendo, porque é o que você tem para prevenir. Tá? Porque você falar em 2, 3 minutos, você vacinou o bebê. Tá? Não vacinei, ele faz uma pneumonia pneumocócica com derrame pleural. Vai ficar 20 dias internados. Sim, né? Sem contar as sequelas que podem acontecer. Vai colocar dreno no tórax, esse bebê vai sofrer muito. Né? Então, primeiro, voltando, foque no aleitamento, foque na vacinação. Cuide do teu bebê, ele não vai ficar doente. Tá? Eu acho que aquela gripinha, aquele resfriadinho, normal, né? Mas até essas gripes você não precisa fazer nada, que ela melhora sem nada mesmo. Tá? Eu sempre foco, eu acho que muitas mães que estiver ouvindo vai dizer, não atrapalhe os bebês que eles vão bem. Tá? E se eu cuidar bem desses 1000 dias, que é o quê? Introduzir, alimentar, vacinar, amamentar, vacinar. Essas crianças, à medida que elas vão crescendo, o sistema Então, quando chega a partir dos 2, 3 anos, essa criança bem protegida, vai ter menos infecções virais, e se tiver, melhora rápido. Né? E aqui, eu não sei até que ponto, se o neném ficar doente, os responsáveis são os pais. Porque quem são os cuidadores imediatos? Não são os pais? Tem que cuidar. Tá? Então esse o que eu lembro, assim, o doutor deve conhecer o doutor Gastão Cordeiro. Sim, foi o pediatra que me atendeu quando eu era bebezinha ainda, o senhor me atendeu já mais velha, e ele atendeu os meus filhos quando eu morava em Curitiba, e ele dizia uma coisa incrível, assim, ele falava, a gripe dura 7 dias com remédio, uma semana sem remédio. Então o que a gente pode fazer? Sorinho no nariz, muita leite, muita água, e manter a criança agasalhadinha, tranquilinha ou bem cuidada, que vai tratar, não precisa de remédio, né? Até quando você fala em remédio, eu queria o dinheiro, tá? do remédio, que é consumido nesta região, vou dizer, entre Toledo e outros municípios, desnecessariamente. E a população está muito num conceito de usar. Parece que se tem um que tem que tomar remédio. Não há necessidade. Então, boa parte das infecções respiratórias são causadas por vírus, não precisa dar nada. Você falou lavar o nariz, amamentar a criança, ou se já não alimentar adequadamente. Mas ela não quer comer. Será que é a gargantinha não quer comer? Porque quem está doente não quer comer. Quem quer comer quando está doente, né? Está com a garganta vermelha. Nossa, que notícia boa. Se tivesse azul, ia ficar preocupado.
Assim tá tudo certo, né? A gargantinha normalmente ela tem uma coloração vermelha, então não é porque está vermelha que precisa ser medicado. Então eu diria, eu foco muito, se a gente não atrapalhar os bebês, eles vão muito bem, muito bem mesmo. Tá? Cuide do teu bebê, né? Vai ter algumas qualquer criança com diarreia é virose. Aí eu brinco, será engraçado, tem uma virose que ela ataca muito domingo. Por quê? Nem sempre vão comer fora, comem onde muda o hábito alimentar, aí o culpado é o vírus. Eu pergunto, não tem crise na quarta, nem na quinta, mas chega no final de semana... Aí tem. Depois da festa de aniversário tem. Então essas intercorrências acontecem e eu digo sempre, vomitou, nem sempre é virose. Pode ser toxina, pode ser bactéria, pode ser fungo. Tá? Então, aí ficam propagando dessa maneira. Então, a colocação não é bem esta. Tá? Eu acho que os bebês estão aí para serem cuidados. Eu tenho que levar esses nenê uns 1000 dias para que a geração atual... Se você vê a média da população brasileira hoje é 75, pouco mais. Essa geração que nasce hoje é para 100 anos. Então eu preciso levar essas crianças da melhor maneira, saudável, para que eles cheguem lá. E eu vejo assim, eu não sei se eu estou certa ou errada, daí o senhor que me corrija. Eu vejo criancinha, bebezinho, de 15 dias, 20 dias, passeando no shopping, no supermercado, e me dá um negócio no coração. Fico pensando, ai, mãezinha, volta para casa, né? Claro que eu não vou chegar e falar isso para a mãe, porque cada um cuida do seu filho como quer. É um exagero ou é uma precaução? Não, é assim, você vai principalmente na época do inverno, tá? Você vai num ambiente fechado, né? As pessoas chegam perto, nossa, que bonitinho, deixa eu pegar. Então, você transmite, tá? Essa criança está num sistema de crescimento de defesa. Não, né? Quer dizer que está amamentando no peito, que está então, super... A pessoa chega, então eu digo para a mãe, pode passear lá no lago? Eu digo, ótimo, a senhora pode passear à vontade, lá no mato, não tem problema nenhum, ventila bastante. Aí o que acontece? Se aglomeram, e aí você pega. Tem criança que às vezes você 15, 20 dias volta a ser internada no hospital. Eu pergunto, mas onde é que pegou? Pegou por quê? Né? Vai aquele monte de visita em casa. Não esperaram 9 meses, espera mais um mês para visitar. Todo mundo quer para ver se é parecido com o pai, com a mãe. Não precisa ter pressa. Tira foto, tem WhatsApp. Não precisa ter pressa de ir lá. O casal tem que sair do hospital, entende? Tem que ir para casa, o casal tem que curtir seu filho, não é para dar... A mulher, você é mãe, você está lá, você acabou de amamentar teu neném, você quer descansar, alguém vai e aperta a campainha para te fazer visita, né? Eu sempre digo, se alguém for na casa de uma pessoa, de uma gente que ganhou o bebê e a pessoa oferecer um café, a visita não deve aceitar, porque a mãe está procurando o bebê, não dá visita. Mas eu falo, põe uma plaquinha na porta daqui a um mês. Não perturbe. Não é isso? Às vezes passa por um parto trabalhoso ou por uma cesárea. Acabou de amamentar. O neném requer 25 horas por dia. Sim. Não são 24. E uma outra coisa que eu acho importante que o senhor comente a respeito dessa fase é o quanto eles mamam, que é normal mamar de 40 em 40 minutos, né? Porque um dia nós entrevistamos a doutora Gabriela Ravache aqui e ela falou, o estômago tem o tamanho de uma noz. É óbvio que o bebê quer mamar de 40 em 40 minutos. Né? Não é a questão do leite ser fraquinho, né? Que o leite é fraco e tudo mais. É assim, ó, o bebê, ele não tem relógio. Ele mama a hora que ele tem vontade. A hora que esvaziou, eu quero mais. A hora que esvaziou, né? Às vezes ele está um dia mais quente, ele quer tomar mais líquido, o líquido dele vem do leite. Né? Então, nessa situação, né, ele mama a hora que tem vontade, ele não tem relógio. Então, isso é que a população tem que saber. Né? Outro dia, uma colega minha pediatra, por que você fala para a mãe ir fazer tal vacina e fazer o teste de urina depois de uns 15 dias? Eu falei para ela não sair de casa. Claro! Porque ela acaba de ter um parto. No outro dia, olha, amanhã você tem que fazer tal coisa, tal. Ela não tem paz. Então espera.
né? Fica seus 15 dias descansando, vai para casa, se alimenta Calma bem. o coração, né? Se alimenta bem, curte o teu bebê. As visitas depois eles têm tempo. O bebê ficou 9 meses lá, ninguém foi lá ver a carinha dele. Esperar mais uma semana, 15 dias, um mês, não tem problema. Não vai fazer. Tua mãe tem que ir para casa, se alimentar adequadamente, tem que quebrar aqueles tabus alimentares, porque o neném, coitadinho, já estava acostumado com tanta comida boa que a mãe comia. E agora ela começa a restringir, ele deve ficar uma arara. Não é à toa que chora o tempo todo, pobrezinho. Será que não vem mais nada daquelas coisas? Eu ainda tenho que trabalhar para ganhar isso aqui. Né? Aqueles sabores passavam para o líquido amniótico, será que não vem mais? Né? Então eu acho que esse é o contexto, entende? Cuide bem dos bebês. Né? Você viu que eu acho que eu vou repetir, diz que eu sou muito repetitivo, mas pode agora ser. Eu gosto de bater numa tecla. Se nós não atrapalharmos os bebês, eles vão bem. Tá? Então, cuide, introduza a alimentação na época correta. Se você hoje qualquer programa na imprensa escrita, na televisionada ou na falada, como queira, você vê focando todo mundo na alimentação, não é isso? A alimentação saudável, né? Os bebês, uma época a gente era, quando você tem muitos anos informado, é muito interessante. Uma época, quando a mãe chegava para mim, olha, meu filho toma açúcar o dia inteiro. Eu dizia, nossa, que coisa boa. Hoje eu digo, péssimo. Não pode. Graças a Deus existe a tal da tecnologia, né? Os estudos. Está tomando um monte de vários sucos por dia, mas está tomando açúcar. Né? Isso eu estou fazendo... Isso eu estou fazendo com que o meu pâncreas, né, acaba produzindo mais insulina para metabolizar essa glicose. Então, né, existe uma quantidade que eu posso tomar. Até é um outro ponto que eu queria tocar, porque vem aquela história, né? Mas eu fiz com você, a avó vem e fala vamos supor no meu caso, né? Minha mãe vem e diz assim, mas eu fiz com você, não vai fazer mal. Né? Então, vamos lá dizer que existe mas você sabe um novo estudo? Quando as pessoas me perguntam isso, eu comento assim, ó, você pode ver, se nós olharmos aqui hoje em Toledo, você não vai ver notícia, ó, fulano morreu de pneumonia, certo? Um adulto, né? Fulano morreu de uma meningite, eu estou focando nos adultos. Mas se você conversar com grande parte da população, então você vai falar que teve AVC, infarto, diabetes, colesterol aumentado, triglicerídeo aumentado. Isso começou agora? Não, começou lá. Quando eu fiz, né, eu comecei a dar leite. Mas eu criei meus filhos com leite de vaca puro. Isto. Então, o que acontece? Eu pego no bebezinho de 3, 4 meses, né, e começo a dar leite integral, leite de saquinho. Tá? Sim. A proteína é muito alta. Eu vou ter que usar insulina do meu pâncreas para eu metabolizar, para eu quebrar essa... Eu vou usar um termo diferente. Para eu poder quebrar essa proteína. Conclusão, eu estou fazendo meu pâncreas trabalhar mais. Então, daqui 15 anos eu posso ter uma diabetes tipo 2, que você só via mais em adulto. Hoje porque diabetes tipo 1 é diferente. É um fator, né, é uma doença autoimune e você não teria como mudar. Mas daqui a pouco eu tenho um rapaz, uma menina com 18 anos, tem diabetes tipo 2, tá? Isso o que é? Eu fiz meu pâncreas trabalhar mais do que muito cedo também, né? Então, aquilo, eu sempre digo, eu tenho que aproveitar do passado. Então, para poder... o que eu raciocínio, se eu conseguir continuar fazendo medicina como eu me formei há 46 anos atrás, né, são 46, eu estava perdido, porque o raciocínio mudou totalmente. Então, do passado, nós temos que aproveitar as coisas boas em todos os segmentos, não é isso? Sim, então, claro. No passado nada serviu? Claro, serviu e muito. Tá? O que nós precisamos é corrigindo aquilo que eu posso delinear para ter uma vida mais saudável. E é para isso que estamos aqui, né? Para evolução. Senão então, ficaria a mesma coisa da pedra lá. Eu sempre, mas foi assim. Eu digo, foi. Aí ontem eu comentava com o pai lá no consultório, não. Eu sei, porque eu também morei na área rural, me criei lá, a gente derretia a carne, a banha, colocava na lata de querosene, cozinhava a carne e guardava lá dentro. Sim. Não tinha geladeira. Acho que muita gente, se tiver ouvindo, vai dizer que isso é verdadeiro. Mas era o que tinha. Era a forma, né? Era a forma da gente... Salgar a carne. Mas respingou isso, né? Converso com o pai no consultório, engraçado. Hoje, se eu falar para você fazer um costelão
sem sal você vai me bater, mas se você mostrar para o teu filho que ele pode fazer isso sem sal, ele vai saborizar com algum tempero aromático. Porque o mais difícil de tudo, que eu enfrentei com os meus 2 filhos mais velhos e estou enfrentando agora, é fazer os avós entenderem que açúcar não pode, né? Que farinha não pode, que o sal não precisa agora, que eles podem, como o senhor falou, saborizar. Eu uso muito manjericão, salsinha, cebolinha, orégano. Coentro, cebola, coloca lá bem temperadinho, né? Para a criança sentir o sabor da comida, o paladar. Se nós voltarmos quando descobriu o Brasil, quando o Peru chegou aqui, né, aquela carta de Peru Vaz de Caminha, né, ele ficou encantado com a pele do índio, com os dentes. Chegou lá em Porto, quando chegou, né, ele viu os índiozinhos mamando, aquela pele bonita, os dentes, porque não usavam sal, não usavam açúcar. Não que ele vai usar, mas tudo tem a sua época para usar e a quantidade adequada. E acho que na fase infantil, ali até os 2 anos, é fácil porque eles nunca provaram. Eles nem têm noção do que é o gosto do açúcar. Eu acho que quem está mais com vontade de botar sal na comida são os pais. Sim. Né? Porque doutor, se eu coloco... Mas ele vai comer mais, colocar uma gotinha de sal, então, né? Parece que é um prazer se colocasse um pouquinho de saborizar. Né? Mas tem tantas maneiras de saborizar. Então, acho que a geração dos bebês de hoje, né, reforçando bem aqui na nossa introdução, né, fazer um pré-natal. E tem também essa questão do pré-natal, né, porque hoje, tanto na rede privada quanto na rede pública, é algo muito bem trabalhado o pré-natal, né? Inclusive, existe vacina que a mãe toma num período gestacional para ajudar no fortalecimento do bebê no pós-parto, né? Hoje, quando você tem um pré-natal, né, hoje está tudo na rede pública, né? Você tem um pré-natal, engravidou, né? O que a gente nota é que às vezes chega lá o neném para nascer, a mãe tem 2 consultas. Isso é a tragédia de alguns neném que acabaram indo para UTI, pré-natal inadequado. Mas quando faz, a maioria vai bem. Tá? Não quer dizer que todos, mas a maioria vai. Então a mãe se prepara, a mãe se alimenta, você faz um tratamento dentário, porque às vezes uma das causas de prematuridade, a mãe tem dentes em mau estado de conservação, aquilo é um foco de infecção, dissemina, vai para o bebê e faz o nascimento prematuro. Tá? Então você vê que são um trabalho multidisciplinar. Tá? Então nasceu bem, cuidou bem, né? E uma coisa, já que eu acho que hoje as crianças fazem, isso foi uma mudança. A sociedade caminhou para um ponto assim. Hoje a mãe, às vezes, no 4º mês, tem que botar o bebezinho numa creche, numa escolinha, e vai aumentar o número de infecções. Tá? Normalmente, quando não vai para a escolinha, já faz umas 8, 10 gripezinhas por ano. Se vai, faz 20. E não tem jeito, porque o amiguinho está lá, um tosse, o outro espirra. Pronto. Né? Aí, o teu vai tossir espirrar também. Já transmitiu, então essas infecções se repetem. Né? E às vezes o que a gente vê um erro, eu sempre costumo analisar. Doutor, ele está com imunidade baixa, não é isso? Até os 3 anos de idade, o sistema imunológico está em crescimento. Tá certo? Então, se ele está em crescimento, ele vai fazer mais. E se ele está exposto num ambiente que tem mais vírus ou mais bactéria, ele vai se contaminar mais. Tá? Então, fica mais doentinho. Porque a mãe às vezes comenta comigo assim: doutor, esse menino tem 2 anos, ele é espertinho. Ótimo. Mas ele vive com gripe. Aí eu pergunto: se ele é espertinho, ele faz raiz quadrada? Ela fala: não. Sabe por que ele não faz raiz quadrada? Porque o cérebro dele não está pronto ainda, está em crescimento. E por que ele faz mais infecções? Porque o sistema imunológico está em crescimento. Também. Tá? Eu sempre brinco que tem um outro sistema imunológico que ajuda muito um bebê, o irmão mais velho. O irmão mais velho ajuda muito, né? Porque tudo que é doença que o irmão mais velho pega, ou o bebê em casa pega também, ou ele fica imune àquilo ali de um jeito mais tranquilo. Porque às vezes a mãe conta: doutor, o primeiro não tinha, nossa, o primeiro super bem. O 4º vive com gripe. Não, já está no 4º. Falei, o primeiro a senhora só tinha ele para cuidar, né? Agora, o 4º está ali. Tem 3 que já estão indo para a escolinha. Os 3 estão buscando e trazendo, porque ele ainda está crescendo. Então faz. Então o último vai ter, provavelmente terá, né, mais quadros respiratórios. Então, as doenças são poucas em bebês, não precisam fazer quase nada.
se eu amamentar, se eu vacinar nessa Semana da Criança, acho que todo mundo pare para pensar. Nossa, como é que eu posso... O melhor presente, quem sabe, seja levar no posto e fazer... Vacinar, né? Porque às vezes todo mundo... Às vezes eu até comento, é engraçado. A pessoa faz planos para comprar um carro, para comprar um apartamento, para comprar uma televisão. Faça um plano na tua vida, né? Se é uma gravidez programada, eu posso. Não, eu vou ficar 6 meses, eu da empresa, eu posso até ficar... Eu faço uma poupança. Não é isso? Olha, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar e vou cuidar do meu bebê. Todo mundo faz plano para comprar um carro. Mas daí, eu acho... Na hora de ter um neném não se programa, pensar, né? eu acho que tem que se programar, porque quem cuida, não tem jeito, né? Quem cuida bem, eu costumo dizer, tem dois grupos de pessoas que cuidam bem, os pais e os avós. Às vezes os avós cuidam melhor porque tem mais tempo. Sim, eu sempre falo que eu bato na tecla assim que as empresas tinham que olhar com... O governo, no caso, tinha que olhar com carinho uma proposta de uma licença maternidade diferenciada, porque é mais problema para o governo ter uma creche, para ter a escola, para pagar os remédios, para manter internado no hospital quando pega uma doença mais grave, né, por convívios ali dentro da creche e tal. É mais caro para o governo isso do que ter um plano de licença maternidade um pouquinho mais estendido, mais alongado, que a mãe possa ali tá em casa dando as principais atenções e tudo, sem contar o afeto, o carinho, o cuidado, o zelo da mãe. Aí vem toda uma outra questão que é um debate intenso, né, com relação às mulheres e o trabalho, né, mas eu acho que sim, está na hora do governo começar a olhar com outros olhos para a questão da licença maternidade. É fundamental, né, que não seja 4 meses, só é pouco demais. Tem que permanecer mais tempo, já tem empresas que fazem 6 meses, né? Tem que permanecer mais tempo, né? Porque quando começa a ir para a creche, já vai sugar menos para a produção de leite. Eu sei que vai ter alguma palestra falando de conscientização das crianças, eles estão cada dia mais conscientizados que adultos quando fala em poluição ambiental. Então você vê o quanto se polui o fato de não amamentar, tá? Porque quando você não amamenta teu filho, você vai comprar uma lata. Sim. Diferente. Então isso isto gera, tá? Você vai gastar mais água, você vai gastar mais luz, você vai colocar o rótulo, você vai colocar lata, então você está fazendo uma poluição ambiental, né, por fato de não amamentar. E o governo deve ficar. Tinha que abrir esse olhar, né, doutor? Porque é o seguinte, você sabe, eu gostaria que alguém fizesse um levantamento, quanto que o governo arrecada num dia de hoje vendendo latas de leite. Deve ser uma coisa fabulosa. Né? Sim. E além disso, como eu uso leite, meu bebê fica mais doente, eu gasto mais remédio. Sim, tá? Tudo gerado no... Vira uma cadeia de arrecadações. Então, acho que se nós revertermos isso em benefício dos nenê, nós vamos ter uma geração mais saudável, mais alegre, tá? Eu acho que... E a presença da mãe, né? Porque eu falo assim, não tem coisa melhor do que chegar em casa e o sorriso do meu bebê para mim. Né? Porque os mais velhos já se manifestam com fala, mas o bebê... ele quer o colo da mãe, ele quer aquele aconchego, né? Não tem nada melhor que isso, né? E eu acho que o sonho, né, dos casais é ter seus filhos, ver seus filhos. Quem que não quer ter uma criança saudável em casa, alegre? E nós, como pediatra, trabalhando desde o Natal, já são toda essa história, né? Eu digo que hoje eu comento com as meninas lá na UTI que eu tenho um grupo maravilhoso que trabalha junto, né? Não só os colegas médicos, as enfermeiras, técnico, o pessoal da manutenção, o pessoal nosso banco de leite que é maravilhoso, né? Então, eu digo que hoje a medicina ficou muito mais fácil do que quando eu comecei, né? Hoje tem os artigos ficam mais fácil disponíveis. Quando eu cheguei lá no sudoeste do Paraná, você tem familiares, você foi daquela região, eu digo que o primeiro nenê que eu fui atender não tinha respirador, nada. Eu aspirei com a minha boca e ventilei com a minha boca. Ele deve ter levado um susto, porque o bigode era grande e preto. Ele deve estar correndo, mas está vivo, né? Então hoje... O que importa é isso, né? Mas era o que eu tinha lá dentro e não tinha. Realmente foi bem.
E hoje eu digo, a gente tem todo essa estrutura, aparato, né? todo esse aparato, né? Hoje a gente vai entubar um nenenzinho na UTI, a gente tem todos os recursos que se fazem necessários. Então nós melhoramos, entende? Mas tem muito a melhorar, entende? O nosso caminho é longo, né? Eu acho que para que a gente nunca pode dizer que a gente está fazendo o melhor. Estamos tentando fazer o melhor do momento. No momento, ou com o que tem hoje, né? Que nós vamos melhorar na medida que toda essa estrutura do grupo que eu citei caminha. Mas o grande sucesso dos bebês são os pais. Né? Eles que são os guardiões do dia a dia, né? Às vezes eu brinco, não sei se os pais gostam muito. Se o teu neném ficar doente, vocês é que são responsáveis. Aí, ó, viu? Né? Tome cuidado do seu bebê, porque é só você que pode cuidar dele, mais ninguém, né? É você que pode pegar e levar tomar vacina no postinho. Se você levou, fez a campanha, ele está lá. E tem as consultas mensais também, bem bonitinhas. Principalmente nos primeiros 6 meses, vai, né? Mas você vai lá para ver se teu filho está se enquadrando dentro de uma curva de crescimento, se o peso está adequado, né? Se está ganhando tantas gramas, você coloca, teu filho... E às vezes tem doenças que podem ser imperceptíveis para um pai ou uma mãe que não são estudados, né? E o médico observa ali. Então a finalidade, acompanha no 6º mês, depois do 6º mês, aí pode ser cada 2 meses, depois de um ano, cada 3, 4 meses, entende? Se o neném estiver bem. É uma sequência, eu tenho que pensar até bem... Aquilo que eu falei, os 1000 dias. 1000 dias vai terminar até 2 anos, porque a partir daí todo o sistema, né, de defesa já está mais envolvido, a família já está mais de como manusear. Né? É aquela história, às vezes, doutor, o que eu faço? Porque o nenenzinho... Ainda posso falar um pouquinho? Não, pode falar. Porque o neném, no primeiro dia, o nenenzinho nasce e ele, né, todo mundo, a mãe quer que o neném chora, né? Chorou. Aí vai para casa, chora, reclama. Peraí, não estou entendendo. Não estou entendendo. Né? Mas o neném, no primeiro dia, eu gostaria até de focar bem. Ele nasce, na primeira noite ele chora. Aí todo mundo diz, é cólica. Não tem nada a ver com cólica. O neném nasceu, já foi feito 2 aplicações, né? Ele já fez a vacina da hepatite B, já fez canaquião para evitar a doença hemorrágica do recém-nascido, né? Já botaram fralda no neném, né? Já botou meinha. O neném deve falar, escuta, eu não tenho paz, ele vai chorar, né? Então isso acontece, não tem nada, o neném ele mudou, né? Porque para pensar, né? O estágio dele ali na barriga estava bem temperatura tranquilo. De 36,5, 37 graus, tranquilo. Comida vinha fácil, né? Aí vem aqui, aí vai lá, o nenenzinho está lá, alguém acende a luz. Luz é estímulo doloroso. Tá? Então são muitas coisas que acontecem nos primeiros dias. Né? Aí, doutor, depois de 3 meses que as cólicas pararam. Sabe por que parou? Não é porque deu remédio, não. É porque vocês já acostumaram com o bebê. Depois de 3 meses, 4 meses, ele se olha, ele sabe por quê. Portanto, que faz muitos anos que eu não uso nenhuma medicação para cólica em bebê. Quando a mãe fala, ele está com cólica, medidas comportamentais. O que significa? Eu sempre falo que o intestino ele é imaturo, né? Assim como tanta coisa no nenenzinho, a gente tem que ter paciência, né? Medidas comportamentais, pega no colo, às vezes o nenenzinho chega lá e eu vejo a amiga... Não da barda, né? Que a gente escuta muito aqui. Não, essa criança vai ficar bardosa desse jeito. Não da barda. Pode pegar no colo, pode aconchegar. É o teu batimento cardíaco. A mãe... Eu falo que os 3 primeiros meses a gente só é deles. Não peçam mais nada pra gente. A gente só é deles. O casal, o nenenzinho tinha 10 dias. Falou, já tá no quartinho deles. Eu falei, você faz favor, traz o neném pro teu lado. Morte súbita é mais comum nos 6 primeiros meses. Tá? Então, deixa o teu neném do teu lado. Tá? Porque daqui, quando ele tiver 10 anos, o marido viaja, você não quer dormir com a mãe? Né? Então, quando é pequenininho, quer botar no quarto. Depois, quando alguém viaja, pede para fazer companhia. Deixa lá. O único animal que separa o filho é o homem. Né? Se você vê uma gata... Tá tudo juntinho. Né? Eu acho engraçado porque lá em casa eu tenho cachorros, né? E o meu bebê, ele não pode ver as cachorras que ele quer, obviamente, né? Pegar e tudo mais. E a gente tem... E ele tem ligação muito forte com uma delas.
A gente não pode brigar com a cachorra que ele começa a chorar, sabe? E ele fica, e ele quer pegar, e ele quer abraçar, e não sei o que. E esses dias ele estava deitado no chão da sala, que ele já está engatinhando, deitado no chão da sala com a chuquinha d'água, assim, ó, e assistindo a televisão, e a cachorra deitada aqui assim nele. Assim, eu falei, olha ali, ó, é bem o que o senhor falou. É só a gente que acaba separando, porque a gente deixa porque tem que fazer outra coisa, deixa porque tem que atender outra coisa. Mas o que der para você aglomerar, você tá junto dos teus filhos, né? Então, se não, hoje você pega uma pessoa que tem 80 anos aí, que tem 7, 8 filhos, que tinha mais filhos, o que eles querem? Quando tem algum evento, se aglomerar, não é isso? Para juntar, né, todos os filhos. Pertinho, né? Então deixa perto. Né? Depois cresce, daí nem quer mais a gente. Efeito, a criança vai notar que ela foi uma criança amada, foi curtida, né? Isso não se sentiu segura. Não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. Olha, se desse, a gente passava a manhã inteira conversando com o Dr. João Pedro aqui, porque tem muito mais assunto e com certeza a gente marcará uma outra entrevista para conversar com esse ilustre pediatra, esse ilustre anjo da guarda dos bebês aqui de Toledo, né? Porque é assim que o senhor é conhecido, o senhor sabe disso, né? Quando a gente fala Dr. João Pedro, é o anjo da guarda dos bebês. A gente passaria uma manhã inteira conversando com o senhor. Eu agradeço, Bruno, essa oportunidade. Para mim é um prazer enorme. Tá aqui, eu quero agradecer. Se eu puder, de alguma maneira, divulgar aquilo que a gente acumulou nesses anos, tá? Para que eu veja uma geração de bebês, né, evoluindo de maneira melhor, eu sempre vou estar à disposição. Muito bom. Eu acho que eu não transmiti aquilo que a gente viu, aquilo que a gente errou, porque a vida é feita de acertos e erros. Né? A gente aprende mais com os erros do que com os acertos, porque parece que eu acertamos, né? Mas tudo que a gente acumulou, que a gente puder utilizar isso para divulgar isso com as famílias, eu sempre vou estar à disposição. Que tá? bom, muito obrigada. A você, ao Márcio, meu companheiro, ao teu pai, que eu tive quando eu encontro as pessoas que não têm muita diferença de idade comigo, né? Que eu tive a oportunidade de ser professor no cursinho, né? Tem muitos aqui nessa região. Aí o pessoal fala, mas você deve ser mais ou menos quase da idade dele, sim, que eu nasci prematuro. Olha aí, e a gente tem um prazer de estar com o Dr. João Pedro aqui hoje também e queremos reforçar a você que quiser fazer alguma doação para o Projeto Pequeno Amor, é só entrar em contato com as meninas pelo Facebook, Projeto Pequeno Amor, ou pelo Instagram, as meninas entram em contato contigo, conversam com você e veem quais são as necessidades. Normalmente elas nos passam que é fralda e lenço umedecido, pode doar a qualquer hora, a qualquer momento, só chegar lá no hospital e deixar, né, para as crianças. E só abrindo, teve um dia eu estava lá no UTI e chegou uma mãe que ela tinha feito um evento, acho que do aniversário do filho, ou do marido, não lembro bem o detalhe, e que não era para levar presente, era para levar fraldas, tá? E naquele dia me surgiu uma ideia. Eu tenho hoje um livro. Todas as pessoas que estão doando têm um livro lá. Para a pessoa, assim como você vai às vezes num restaurante, em algum lugar, pessoal, você deixar uma mensagem. De visita, né? Então nós abrimos esse livro, ele está lá, né? E essa mesma pessoa, ela voltou. Ela foi lá, doou, depois eu não tinha livro ainda, mas depois me surgiu a ideia. Aí nós ligamos, ela foi lá e começou, tá? Então todas as pessoas que levarem, né, essas doações, a gente agradece, mesmo que seja. A gente já viu tanta coisa bonita lá, né? Porque tem gente que leva um pouco mais. Eu sempre digo lá, o pouco lá é bastante. E o menos é mais. Isso. Tá? Então, não interessa que seja um pacotinho, né? Um pacote. Tá? Então, aquele pacote, né? Tem pais que compram fraldas, que tem o bebê lá. Tem gente muito mais carente, né? Que não tem condições, né? Não tem. Isso vai dizer quantas fraldas? Você tem filho, você sabe. Lá, às vezes ele trocou fralda 7 horas da manhã. Quando é 7h15, eu estou usando o bebê, eu abro, eu falo, escuta. Opa! Porque elas vão trocando os bebês, trocam as fraldinhas, daqui a pouco nós vamos examinando, eu abro. Né? Então, e assim, num bebê recém-nascido normal, é uma média de 10 a 12 trocas de fralda por dia. Imagina um neonatal que o corpo está todo e você tem que trocar imaturo, frequente, porque você não troca, e o contato das fezes, por menor tempo que
por período curto de contato com as fezes é suficiente para fazer uma dermatite de contato, né? Então você tem que trocar frequente. Essa é uma outra coisa. Se eu fosse... Um dia nós voltamos a falar. Tem tudo. Tem um montão de coisa para falar, mas a gente quer que você participe, quer que você lembre que se você teve a sorte de não precisar usar a UTI neonatal em algum momento da tua vida, ou familiar teu, ou algo assim, você tem algum conhecido que um dia precisou, ou quem sabe um dia no futuro você conheça alguém que vai precisar. E para isso a gente precisa manter a UTI neonatal funcionando e direitinho, cada vez melhor. Então entre em contato com as meninas do Projeto Pequeno Amor, elas vão te auxiliar na doação. Pode deixar também os produtos lá no hospital, eles encaminham para vocês doarem, né? Diga lá, Jéssica. Márcia Franz, excelente pediatra, herói profissional, já me socorreu várias vezes, sempre com atendimento humanizado com as crianças e os pais. Viu? Obrigada, Márcio, pela tua participação. Mais um aí, fã seu, viu? Então entre em contato com o pessoal. Um abraço lá a todos que estão nos assistindo e muito obrigado pelo comentário. Se eu puder atender mais vezes. Assim eu quero, né? Assim eu quero. Mas ó, então entre em contato com o pessoal do projeto, elas têm as redes sociais, pode deixar lá na portaria também do hospital que elas pegam, elas aceitam. Deixa sua mensagem no livro de mensagens, muito legal essa ideia do livro. E colabore, participe, você que tem aí pessoas que convivem em sociedade, como Rotary, a maçonaria, ou qualquer outro tipo de ação que você participe, que puder promover algum evento para arrecadar fundos de fraldas, lencinho umedecido, é uma boa ajuda, né? Diga, Jéssica. A Graciela Alves de Souza. Bom dia, excelente profissional. O anjo da Yasmin. Né, viu? Mais um anjinho, né? Muito obrigado. Bom, gente, nós vamos marcar outra conversa com o Dr. João Pedro, porque uma só é muito pouco, duas vai ser pouco também, mas a gente vai marcando conforme dá, né, doutor? Sempre estarei à disposição. Obrigada, muito obrigada pela tua participação aqui, obrigada por fazer com que a gente cresça feliz e saudável, né? Porque eu fui paciente do doutor também quando eu era pequenininha, tô aqui, ó, bem fortinha. Doutor, eu digo, às vezes quando ela chega lá, nossa, aí eu vejo uma pessoa com você, nossa, tá bem criada, então fui eu que cuidei. Foi o Dr. João Pedro. Tem que cuidar, muito obrigado. Então, um beijo a todos vocês. Vocês podem assistir e reassistir essa entrevista no www.jornaldoeste.com.br e se você estiver precisando fazer aí algum exame, marcar alguma consulta, você pode entrar em contato também com o pessoal da Diagnose no site do jornal e fazer marcar sua consulta ali no site do jornal. Diga lá. A Michelle Santos acabou de mandar. Eu amo o Dr. João Pedro. Cuida do meu pequenino desde a ANEL até hoje. Olha só, Michelle, que bom, né? Ele é um anjo da guarda, não é mesmo, Michelle? Bom, pessoal, um beijão a todos. Curtam as nossas redes sociais, acompanhem as nossas entrevistas por aqui e lá no linkzinho vídeo vai ficar essa entrevista do Dr. João Pedro para você assistir quando e onde quiser, ok? Obrigada mais uma vez, doutor, e até amanhã. Tchau, tchau.